this is you. Because I'm happy, clap along if you feel like that's what you want. E aí, galera, podemos começar então o nosso aulão? É isso mesmo? Tá todo mundo aí presente? Caraca, que coisa legal ver vocês aí. Tem muita gente aí que já deve estar formulando as suas questões, as suas perguntas. Quero dar um alô aí para todo mundo aí. Vou chamar então o Charles, a Janaína, o Jonatas, a Carol. Vamos chegando, gente. O Éder, a Flaviane, o Luiz, o Matheus, o Denis, o JP, o Francisco. Aê, Chico! Rafael, o Douglas e a Adriele. Gente, eu sei que tem mais alunos, mas eu estou citando alguns aqui só para a gente poder começar a nossa aula. Tudo bem? Um abraço para o Rafael Lacerda, lá do Rio de Janeiro. Um beijo no seu coração, tudo bem? Pessoal, vamos então começar o nosso aulão de revisão da Polícia Militar. Deixa eu desligar essa música aqui, que eu coloquei aqui para poder animar a gente um pouquinho. Aí, ó. Vamos parar aqui, vou ter que desligar aqui um pouco e vamos voltar para o nosso slide. Isso aí, professor, hoje a gente vai usar slide, gente. Vai ser algo totalmente diferente do nosso, né, cotidiano que eu lido aí com as aulas de vocês. Pessoal, antes de falarmos, né, vocês devem estar achando, poxa, será que a Nayama vai falar de toda a matéria de direito constitucional? Pessoal, não. Não chorem, tá? Não quero deixar vocês tristes, mas hoje não vai ser uma aula revisional desde o nosso primeiro dia até uns dias anteriores. Até porque, galera, existe aula ainda para ser postada, como da defesa do Estado e das instituições democráticas, os poderes, né, função essencial da justiça. A gente vai falar do poder executivo, legislativo, judiciário, toda essa semana agora que entra. Mas como hoje é o nosso aulão e está marcado, o que eu fiz para vocês? Separei todas as questões que foram abordadas nas provas anteriores de oficial somente da banca da PMMG. Olha que delícia, gente! Vamos então hoje, só hoje aqui, trabalhar todas as questões, algumas, né? Vou fazer somente 10 questões que foram abordadas nesse concurso aqui maravilhoso, gente. Eu realmente fico orgulhosa em saber que eu estou dando aula para futuros soldados da Polícia Militar, né? Pessoas, né, que vão fazer parte de uma instituição de mais de 238 anos. É a instituição da polícia mais antiga do Brasil. Você sabia? Você que vai ser nosso futuro, né, soldado da Polícia Militar? Pois é, gente. Não é a do Rio, não é a de São Paulo, não é a de Goiás. A mais antiga instituição de polícia é aqui, ó, Minas Gerais. E tem todo um contexto, né, de paixão aí pela polícia e que eu acredito que vocês estão aí estudando afinco, né, para a gente poder, né, ver vocês aí passando. Pessoal, a nossa aula vai ser interativa, a gente vai dar, né, um intervalozinho de vez em quando. Eu vou passar depois um vídeo para vocês, mas nesse aulão ao vivo, ó, pessoal, vamos acordar, vamos deixar a preguiça de lado, tá? Eu vou abordar questões que vocês não vão saber, quer dizer, eu ainda não ensinei para vocês, mas são questões que eu tenho certeza que pelo menos umas 3 das que a gente vai falar aqui hoje deve cair. Se eles já falaram desse tema, provavelmente nessa prova agora de soldado, eles devem fazer um Ctrl-C, Ctrl-V dessas questões. Eu acredito. Vocês querem acreditar comigo? Então vamos embora. Fiz aqui um slide para vocês, reta final do concurso da Polícia Militar. E o nosso aulão é o aulão de Direito Constitucional. Vai se basear, pessoal, na resolução de questões. Meus futuros soldados da Polícia Militar de Minas Gerais, é com grande entusiasmo que iniciamos hoje o nosso aulão ao vivo com questões da Polícia Militar de nível superior. Quer dizer, essas questões não foi dada para soldado, não. Você aí é veterano, não teve ainda nenhum concurso que saiu para soldado de nível superior. Então você que está fazendo será o primeiro, né, a fazer essa prova. E para a gente também aqui é uma surpresa. Mas como a gente já está tendo ideia de mais ou menos como a banca vai lidar, então a gente, em vez de pegar de nível médio, a gente pegou de nível superior. Só para a gente sentir o drama, né? Espero que vocês possam sanar com todas as dúvidas de vocês, que com certeza
tanto as questões como a nossa pequena revisão. Como eu disse a vocês, não tem como dar toda a revisão, mas vai ser uma lembrança, um lembrete que a gente vai ter das nossas aulas. Serão fundamentais para gabaritar direito constitucional no dia da sua prova. Galera, eu tenho certeza que vocês vão gabaritar direito constitucional. Vamos então começar com a nossa primeira questão. A questão então é da banca da Polícia Militar e foi para a prova de oficial, foi do ano de 2014. Galera, eu não expliquei ainda sobre a defesa do Estado, mas vai ser moleza vocês aqui tirarem, né? Vai tirar de letra isso aqui. Vamos embora então, professora. Está falando o seguinte: sobre o Estado de Defesa, marque a alternativa correta. Primeiro, eu peço para vocês também prestarem atenção, né? Quando falar assim, lá no cabeçalho, marque a correta, e você fica toda hora automaticamente, só tá pedindo a correta, e de uma hora para outra aparece, marque a incorreta. Aí você vai no automático e erra. Então, pessoal, cuidado com essa palavrinha, marque a correta, marque a incorreta, tá bom? Isso aí é um erro muito comum, até de concurseiros que estão aí há muitos anos na luta, tá bom? Que não é o caso de vocês, né, vão passar por isso aí sem problema. Vamos lá, sobre o Estado de Defesa, marque a alternativa correta. Vamos lá, o Estado de Defesa, antes de a gente adentrar aqui nessa questão, é só para você saber o seguinte: o Estado de Defesa e o Estado de Sítio, pessoal, são duas situações que causam uma desestabilização na seara institucional. Quer dizer, a partir do momento que grupos armados, a partir de certo momento que pessoas se unem para desestabilizar instituições que estão presentes no nosso regimento jurídico, um exemplo, o Ministério Público, a polícia e qualquer outra instituição, pessoal, iria ter um grande prejuízo para toda a coletividade. O que o Estado de Sítio e o Estado de Defesa prezam? Ambos prezam para a ordem pública e para a paz social. Eles querem estabelecer a ordem pública e a paz social sempre com essas medidas. A medida do Estado de Defesa, ela é mais amenizada, né, do que o Estado de Sítio. O Estado de Sítio, ele é o quê? Mais gravoso. Então, a gente vai ver depois as situações na nossa aula mesmo, né, de Estado de Defesa. Então, o que está pedindo aqui é o seguinte: quanto ao Estado de Defesa, vocês já devem perceber e pescar, está falando de alguma situação de instabilidade. E por estar falando disso, galera, artigo 136 da nossa Constituição, e a gente vai se reportar a ele nas nossas respostas. Então, começando aqui. Decretado o Estado de Defesa ou a sua prorrogação, que a gente vai ver, o Presidente da República, dentro de 48 horas, submeterá o ato com respectiva justificação ao Senado, que decidirá por maioria absoluta. Não, pessoal, não é esse o prazo, e a gente vai chegar no prazo que está na lei. Estamos falando de segurança pública, na parte, né, defesa do Estado e das instituições democráticas e segurança pública. Eles costumam cobrar muito, porque a prova é da PM, não é prova da Defensoria Pública, não é prova do TJ, assim, pode até ser que caia, mas você tem que saber sobre a instituição que você está adentrando, a instituição que você está iniciando a sua carreira. E para isso você tem que ter noção sobre segurança pública, sobre o que ocorre no nosso país. Tudo bem? Não é esse o prazo da letra A. Vamos então, B. Decretado o Estado de Defesa ou a sua prorrogação, o Presidente da República convocará extraordinariamente o Congresso Nacional, se esse estiver em recesso, no prazo de 3 dias. Galera, essa também está errada. O prazo é de 5 dias. E a gente vai ver. Realmente, vai convocar extraordinariamente. Quer dizer, está lá descansando. O deputado está lá no seu iate, nas Ilhas Caimã, ou está na Suíça também, está no Havaí, tirando um relax, tocando o seu violão. E aí, de uma hora para outra, o presidente, né, do Senado, na verdade o Presidente da República, ele convoca o Senado Federal, o Congresso Nacional, porque eles estão de férias, mas eles precisam avaliar o decreto que instaura o Estado de Defesa.
Então, galera, eles que estão ali, né, pairando ali debaixo da rede, do coquinho, vão ter que, em 5 dias, sair do local onde eles estão e se reunir imediatamente. Tudo bem, gente? Imediatamente lá no Congresso Nacional. Tudo bem? Aqui é o nosso Congresso Nacional, composto pela Câmara de Deputados e composto pelo Senado Federal. Fala lá. A C. O Congresso Nacional apreciará o decreto dentro de, no máximo, 5 dias. Não, pessoal, não são 5 dias, são 10 dias e a gente vai ver na lei, tá bom? Contados o seu recebimento, devendo continuar funcionando enquanto vigorar o estado de defesa. Realmente, o Congresso também deve funcionar, essa parte está certa, deve funcionar enquanto estiver, né, vigorando o estado de defesa. Mas enquanto o estado de defesa ainda não acaba, né, então eles continuarão. A D fala o seguinte, vai ser a nossa certa. O decretado o estado de defesa ou a sua prorrogação, o presidente da República, dentro de 24 horas, submeterá o ato respectivo, o seu ato com a respectiva justificação ao Congresso Nacional, que decidirá por maioria absoluta. Essa é a nossa questão certa. Letra D de dado. Vamos ver então as justificativas abaixo. Fundamento, conforme eu disse a vocês, artigo 136. Está lá falando, gente, parágrafo 4º. Decretado o estado de defesa ou sua prorrogação, o presidente da República, dentro de 24 horas. Tá, galera? 24 horas. Tem uns prazozinhos e eu depois vou fazer um macete para vocês gravarem. Em 24 horas, o presidente, quer dizer, em 24 horas, o presidente da República vai submeter o seu ato ao Congresso Nacional. E o Congresso Nacional tem que avaliar esse ato, que é um decreto, em, no máximo, 10 dias. Isso aí, 10 dias. Caso o Congresso Nacional esteja em recesso, qual vai ser então a ordem? Convocação em 5 dias. Isso aí, convocação em 5 dias. Tudo bem, pessoal? A gente vai ver isso mais à frente, mas para que vocês saibam que a banca gosta de falar sobre estado de defesa e estado de sítio. Vamos embora, galera. Opa, já está saindo ali a resposta. Questão 2. Vamos lá. Nos termos da Constituição de 88, marque a alternativa correta, que é aplicado aos militares dos estados. Olha aqui, gente. Vamos aqui pescar. Vocês têm que saber disso, tá? O militar em atividade, em qualquer categoria, que tomar posse em cargo ou emprego público civil permanente, será transferido necessariamente para a reserva, nos termos da lei. Olha, a gente até viu, né, algumas coisas relacionadas a direito político. O professor Davi falou com vocês na parte de administração pública, quanto à acumulação de cargos, como também a forma de você, né, você tá ali como militar e você quer se eleger. Eu falei sobre direitos políticos e o professor Davi falou sobre a parte da administração pública. Então a gente vamos fazer aqui essa sopa, né, de informações para a gente poder responder. A B fala assim: aos profissionais de saúde da Polícia Militar, havendo compatibilidade de horários, admite-se a acumulação remunerada de 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas. Pessoal, essa questão é a nossa assertiva e eu já vou dizer o porquê. Tá? Aqui quando falo militar em atividade, em qualquer categoria, não é em qualquer categoria. Pessoal, a gente sabe que o militar, existem muitas restrições. Um exemplo, se ele quiser se eleger, se candidatar a cargo eletivo, ele tem que ter, né, aí tem lá as questões no artigo 14, parágrafo 8º, falando, se contar com 10 anos de serviço,
até 10 anos, com menos de 10 anos, ele será o quê? Afastado totalmente, ele perderá o posto. Se ele tiver mais de 10 anos, o que essa categoria de militar, como que vai acontecer? Ele será agregado à sua autoridade, que estará ali, sabendo da situação dele de elegibilidade, que ele está realmente querendo se eleger e tal. E se eleito, ele passará automaticamente para a reserva, a gente fala no ato da diplomação, tá, pessoal? E aí, nesse caso, não estaria incluído aqui na nossa questão. Por isso que toda vez que falar militar de atividade em qualquer categoria, não é qualquer, a gente também tem que saber que o militar, quando está ali prestando o seu serviço, ele está prestando exclusivamente. Então, se tiver alguma hipótese, essa hipótese estará prevista onde? Na Constituição, tá? Vamos lá. O militar em atividade de qualquer categoria, mais uma vez, cuidado, tá? A Constituição não fala sobre isso. Havendo compatibilidade de horários, poderá acumular 2 cargos. Não errada também como essa letra A, porque a gente sabe que o militar, mas somente na categoria da saúde, gente? Ele pode acumular. E a D fala o seguinte, por fim, aos profissionais de saúde da Polícia Militar, admite-se acumulação remunerada de 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas, independentemente da compatibilidade de horário. Cuidado! Pessoal, sempre deve haver compatibilidade de horário, até porque para o militar continuar exercendo a sua função como militar. Então, muito cuidado, somente o militar que exerce função na categoria profissional de saúde, ele está ali um militar, mas é um enfermeiro, da aeronáutica, da marinha, do exército, ou da polícia civil, ou da militar, independentemente de qual seja, da federal. Se ele for um profissional da saúde, se tiver a sua profissão ali regulamentada, ele poderá acumular sim, mas deverá acumular fazendo o quê, gente? Observando a compatibilidade de horários. Por isso que a gente vai ver lá no artigo 142, deixa eu subir aqui, deixa eu apagar esse rabisco que eu fiz, e fala o seguinte, vamos subir, professora? Vamos. Artigo 142 é a nossa fundamentação e a gente vai entrar nele, tá? Falando sobre as Forças Armadas. Aplica-se aos militares, o inciso 8, o disposto no artigo 7º. O que a gente viu lá no artigo 7º, gente? Quer dizer, eu já ia cantar a musiquinha, Saúl Morali, não, Saúl Morali é do trabalhar lá, é artigo 6º, eu vou cantar também já com vocês. No artigo 7º, a gente viu os direitos sociais dos trabalhadores urbanos e rurais. E aí está falando que os direitos aplicados aos trabalhadores urbanos e rurais, galera, é aplicado o inciso 8, o 12, o 17, o 18, o 19, o 25 e ainda o 21, o 11 e os demais que estão aqui dizendo. Nenhum destes, galera, com a redação da emenda constitucional de 77, incluiu, esses direitos aos militares. E o que a gente lê no artigo 37, inciso 1, inciso 26, quanto à acumulação de cargos. Aqui a gente vê que o militar pode sim exercer cargo, outro cargo, Pode exercer sim outro cargo. Além da previsão do artigo 7º, a previsão do artigo 37, que fala assim, inciso 26, é vedada acumulação remunerada de cargos públicos, exceto se houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso no disposto do inciso 11, que fala sobre teto remuneratório. E vamos aqui na linha C. A de 2 cargos ou empregos privativos de profissionais, da saúde, com profissões regulamentadas. Galera, isso aqui se aplica aos militares, onde eles poderão acumular
mais de um cargo profissional da saúde, porque há previsão no disposto do artigo 7º, e essa previsão se remete logo ao direito que os servidores públicos têm, e os militares são também servidores públicos, ali a acumulação de cargo ou emprego da área da saúde. Tudo bem? Falando de direitos sociais, vocês lembram, e eu vi aí um aluno cantando, eu só esqueci o nome dele, mas depois eu quero aí que você me fale, se você também, né, sonhou com a música daí que a gente cantou, se você também sabe cantar, vamos juntar aí depois o pessoal, vamos fazer uma cantoria, todo mundo junto, manda aí pelo grupo do WhatsApp, né, o pessoal costuma também tirar dúvidas, mas eu gostei muito, tá? Você canta muito bem, você é aluno esperto, não lembro o seu nome. Tocou uma música, ficou super legal no violãozinho, e o estilo dele é meio pop. A gente tem aí aluno aí que tem bastante dom, gente. O pessoal aí sabe cantar mesmo. Vamos lá, gente. Como é que começa a música? Saul mora ali, Edu trabalha lá, Assis prossegue preso, então vamos cantar. Saul mora ali, Edu trabalha lá, Assis prossegue preso, então vamos cantar. Direitos sociais são direitos prestacionais que o Estado deve agir para poder concretizar. Direitos sociais são direitos prestacionais que o Estado deve agir para poder concretizar. Galera, eu tenho certeza que vocês não esquecem nunca mais dessa música. Vamos seguindo, gente, porque tem muito chão aí pela frente. Falando então agora do inciso, da questão 3, né? Só falando assim, nos termos da Constituição, marque a alternativa, né, legal, aplicável aos militares estaduais. Vocês, os PMs, né? Olha aqui que está falando. Um militar inalistável, ele é elegível. Ponto. Vamos dar um ponto aqui, vamos explicar isso aqui. Primeiro, o militar inalistável, que eu conheço e vocês conhecem, e a gente estudou, lá no artigo 14 de Direitos Políticos, é aquele carinha que tem um nome bem complicado. É o conscrito. O conscrito, pessoal. E o conscrito, ele não é alistável, ele não é elegível também. Então, essa questão aqui já começa errada. O militar inalistável, né? Ele é, perdão, eu tô confundindo aqui as cacholas aqui da cabeça. Não, o militar inalistável, né, de certa forma é o conscrito, mas eu estou confundindo aqui em relação à elegibilidade. Mas enfim, veio aqui, minha cabeça ficou aqui burburando, mas ao vivo é assim mesmo, gente, não vou fazer corte não. Depois aí a gente tira alguma dúvida. O militar inalistável, aqui, sendo conscrito, ele não é elegível, né? Porque ele não pode se alistar. Então já começou errado, né? Então ele já não é elegível. Ele tinha que falar, ele é inelegível, né? Então tá errada. De começo já tá errada. Não vou nem terminar, tá? B. O militar da ativa, investido no mandado de prefeito, será afastado do cargo militar, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração. E será que é essa questão? Estou achando ela um pouco confusinha, né? Assim, um pouco tendenciosa para o mal, né? Para o bad. Vamos lá. Pessoal, a letra C. O militar da ativa, investido no mandado de vereador, havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu cargo sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo, e não havendo compatibilidade, será afastado do cargo, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração. Também vamos colocar aqui em stand-by. Vamos ver a D. O militar alistável, ele é elegível. Isso aí a gente sabe. Porque a gente viu que ele pode se candidatar, né? Se ele tiver mais de 10 anos, enfim. Vamos ver, eu terminar aqui a questão. O militar alistável, ele é elegível. Ok. Atendidas as seguintes condições. Epa, vamos lá. Se contar com mais de 10 anos de serviço, será agregado pela autoridade superior. Olha aí, já está indo bem. E se eleito, passará automaticamente
no ato da diplomação para a inatividade. Galera, desculpe, anteriormente eu falei da reserva, não é reserva, é inatividade, tá? Pessoal, isso aqui é letra fria da lei. Isso aqui traz até para a gente confundir. Vou ser sincera que essas duas questões assim a gente lê, mas será que pode, será que não pode? Quando vocês lembram lá dos direitos políticos que a gente falou? Que o militar, se ele contar com mais de 10 anos, acontecerá isso aqui, galera. Pronto. Essa é a questão mais certa. Então, se tiver alguma confundindo, o pessoal vai até o final. A questão da polícia militar, a banca da PM, ela é bem rigorosa, mas não é rigorosa quanto a estudos mirabolantes, doutrina, jurisprudência, não. Ela é totalmente justa quanto à letra da lei. Ela é muito parecida, letra da lei, com a nossa querida FCC, que é a Fundação Carlos Chagas, ou para os mais íntimos, Fundação Copia e Cola, tá bom, pessoal? E a banca da PM, ela costuma realmente trazer puro, simples texto de lei. Então, o que a gente estudou nas nossas aulas foi texto de lei. Eu trouxe, a maioria das questões que eu trouxe para vocês foram questões da Fundação Carlos Chagas. Então, eu tenho certeza que você, concurseiro, você sabe todo o texto de lei e tudo que a gente abordou aqui. Vamos lá para a questão, vamos ver qual é que está certa, professora? Isso mesmo. Vamos lá. Parágrafo 8º, fala assim. Artigo 14, quando fala de direitos políticos. Falando assim. O militar alistável, ele é elegível, atendido às seguintes condições. Sim, senhor, vamos lá. Se contar com menos de 10 anos de serviço, ele deverá afastar da atividade. Quer dizer, tem 8 anos de serviço, quer ser deputado? Meu irmão, você não vai ser mais militar. Afastado. Uma vez afastado, não volta mais. Só se você fizer um outro concurso, e mesmo assim você tem que estar entre 18 e 30 anos. Eu acho que é isso, né? Então, se foi afastado, olha aqui, será afastado da atividade. E aqui a nossa questão, que fala assim, se contar com mais de 10 anos de serviço, será agregado à autoridade superior e, se eleito, passará automaticamente no ato da diplomação para inatividade. E agora vamos tirar as dúvidas daquelas outras questõezinhas, né, gente? Que a gente falou que davam um certo medinho, né? Porque está falando sobre servidor público. E como o militar é um servidor público, vamos falar então aqui sobre o artigo 38. Isso para a gente realmente tirar a dúvida que foi falada. Ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, no exercício de mandato eletivo, aplica-se as disposições seguintes. Vamos lá. Tratando-se de mandado eletivo federal, estadual ou distrital, ficará afastado do seu cargo, emprego ou função. Então, se a pessoa for de uma empresa da administração direta, autárquica e fundacional, que seja para um mandato eletivo federal, né, galera, estadual ou distrital, ele vai ficar afastado do seu emprego, da sua função. Afastado, somente. No segundo fala assim, investido no mandato de prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração. E o outro fala o seguinte, o que fala a questão mais acima? Quando fala sobre que está querendo um militar ser aplicado, fala assim, ó. O militar nativo, está falando assim, sendo-lhe facultado optar pela remuneração. Mas está falando o seguinte, o militar da ativa investido em mandato de prefeito. Então a gente vai tirar a dúvida aqui, né, o erro da alternativa C também. Vai falar assim, automaticamente no ato da diplomação para inatividade. E o 38, o servidor público, né, da administração, investido no mandato de prefeito, será afastado do cargo, emprego, função pública, sendo facultado a optar por sua remuneração. O 3. Investido no mandato de vereador, havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do outro cargo eletivo, que foi o que falou lá em cima, né, gente? Aqui, ó, elegível, não, é mais acima. Deixa eu subir aqui.
Vereador, havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens do seu cargo sem prejuízo da remuneração anterior, da sua função anterior. O que acontece, pessoal? Essa parte aqui, do artigo 38, ela é sim aplicável aos servidores públicos. Porém, gente, a gente tem que saber o seguinte, que em regra, quem ocupa cargo militar, ele deve dedicar automaticamente e exclusivamente ao cargo de militar. E somente poderá, pessoal, cumular cargo só em uma hipótese. E qual foi essa hipótese que a gente falou de cumulação? Porque agora o militar, ele vai deixar de ser militar, no sentido assim, né? Ele vai ficar afastado e vai se tornar vereador? Vai se tornar prefeito? Não. O militar só pode ter 2 empregos se esse militar for de uma categoria. E qual categoria é essa? Vamos lá, bem alto, eu quero ouvir de vocês. Dos profissionais da saúde. A gente acabou de ver, gente, somente os militares que são profissionais da saúde podem assumir outros cargos, outras funções públicas que sejam dentro da área da saúde, tá? E aqui a gente está falando da saúde da Polícia Militar, havendo compatibilidade de horário, admite-se cumulação remunerada de 2 cargos ou empregos privativos de profissionais, desde que essas profissões forem regulamentadas. Então, se você é PM, você não pode, ao mesmo tempo, ficar como prefeito e como polícia. Não, você vai cair nessa restrição aqui, gente. Olha aqui. Ao militar. Se você é PM, você conta com menos de 10 anos, o que vai acontecer com você? Você vai ser afastado. Se você é PM e conta com mais de 10 anos, e você quer se eleger a prefeito, a vereador, a qualquer coisa, essa é a regra. Então, se conta mais de 10 anos, você será agregado pela sua autoridade superior e passará automaticamente no ato da diplomação para a inatividade. Tudo bem, pessoal? Então, cuidado, porque nessa parte do artigo 38, está falando sobre o servidor público, que ele pode se candidatar a mandato eletivo, mas não é o servidor público militar, é o servidor público civil, que é o comum. Então, cuidado com essa pegadinha, tá? Isso aqui fala sobre a administração pública, que o professor Davi Ferraz lá falou com vocês, e eu peço lá que vocês deem uma olhada. Mas aí eu quero somente que vocês gravem essa parte e aprendam, sobre a parte da saúde, dos profissionais da saúde. Agora, uma questão aqui deliciosa, essa questão aqui a gente começou, foram as nossas primeiras aulas, por mais que o nosso edital falou, que o artigo 1º ao 4º, artigo do 1º ao 17, iria tratar na parte de direitos humanos, esta professora aqui, que está dirigindo a você, o que eu pensei? Eu falei assim, olha, constitucional a gente pode começar desde o início, conversei aqui com a equipe. Nada impede que eu já comece do artigo 1º, por mais que a nossa prova, galera, não deve cobrar o artigo 1º até o artigo, talvez até o artigo 4º, que está falando ali dos fundamentos, dos objetivos, mas em direitos humanos vai cair, porque está ali cobrando no edital. Mas como é matéria de direito constitucional, vem chegando que a gente adora a matéria de direito constitucional. A questão 4 fala o seguinte: marque a alternativa correta. Um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, contidos lá no artigo 3 da Constituição, são os seguintes. Vamos lá. Garantir o desenvolvimento nacional, apoiar o pluralismo político, promover a dignidade da pessoa humana ou desenvolver a cidadania? E aí, galera, vamos fazer um flashback aí das nossas aulas anteriores. No artigo 1º da Constituição, é sociediva plu na veia, professora. Isso aí eu já estou gravado, sociediva plu. O que é o sociediva plu? É um remedinho muito
legal de gravar e de aprender e de ter sempre em mente. São os fundamentos da República, que são quais, gente? Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Então, pessoal, essa questão aqui está falando assim, apoiar pluralismo político. Cara, eu já sei, eu sou Vaplu na veia aqui, então vamos apagar isso daqui. Está falando, está pedindo objetivos. Promover a dignidade da pessoa humana. Também não. Está falando da dignidade da pessoa humana aqui nos fundamentos. Não são dos objetivos. Os objetivos é o Congazerra Pro, que a gente vai falar aqui daqui a pouco. Dignidade da pessoa humana. E olha aqui, desenvolver cidadania. Cadê o cidadania aqui nos fundamentos? Olha aqui. Então, galera, eles quiseram realmente te confundir. Então, para você acertar essa questão aqui, ó, você tinha que conhecer também os fundamentos da República, porque garantir o desenvolvimento nacional está lá no nosso macete, Congazerra Pro. Esses são os objetivos da República, que é construir uma sociedade livre, justa e solidária. Vamos apagar aqui. Garantir o desenvolvimento nacional. Aqui, galera. Erradicar a pobreza e a marginalização, reduzir as desigualdades regionais, sociais e regionais e promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade ou quaisquer outras formas de discriminação. Tudo bem, galera? Artigo 3º, Fundamentos da Objetivos da República, tá bom? E o primeiro fala sobre os fundamentos. A gente daqui a pouco a gente vai parar, que eu tô com a gente vai parar, eu já estava quase engasgando aqui, porque eu quero tomar uma aguinha aqui, né, para a gente poder dar um break. Eu vou deixar uma musiquinha aqui para vocês irem, né, tá relaxando, enfim, e a gente vai, né, dar continuidade depois de uns 5 minutinhos, vai ser bem rápido mesmo. Vamos fazer a nossa última questão aqui desse bloco. Vamos lá. Será que esse é o último bloco? Ih, tá passando aqui as frasezinhas que eu queria deixar para vocês. Mas não, vamos fazer aqui a nossa questão 5. Deixei uma imagem aqui muito bonita, né? Cheio de meninas, cheio de policiais femininas, né? Muito bonita aí essa foto lá da prefeitura, né? Lá de Patos de Minas. Vamos falar então aqui, ó, gente. Nos termos da Constituição Federal, marque a alternativa correta. Galera, essa aqui também depende do conhecimento daquela matéria que eu vou dar para vocês. Estado de defesa, estado de sítio, né? E defesa também das instituições democráticas. Vai ser fácil, porque a gente vai dar o texto da lei aqui para você poder verificar. A letra A fala o seguinte: a Constituição poderá ser emendada na vigência da intervenção federal, do estado de defesa e do estado de sítio. Galera, é terminantemente proibido a emenda da Constituição durante essas três situações graves que acontecem. Deixa eu mudar de local, deixa eu ver aqui. Ai, gente, quase me ceguei aqui agora. Quase ceguei. Vamos lá. Intervenção federal, estado de defesa ou estado de sítio. Pessoal, essas 3 situações são situações extremas, galera. E essas 3 situações, elas somente se materializam, né, através de decreto. Decreto presidencial. São as 3 situações. São situações de urgência, onde está havendo instabilidade. Deixa eu passar aqui meu olho, senão vai arder. Eita, professora doida. Decreto presidencial, e aí tiver havendo qualquer tipo de instabilidade, ou está havendo algum tipo de agressão ao Estado, né, como um todo, a República Federativa do Brasil, alguma agressão estrangeira, esteja declarando guerra, que aí a gente vai entrar no estado de sítio. Então, pessoal, quando estiver havendo esse tipo de instabilidade dentro do nosso ordenamento jurídico, lá no artigo 60, se não me engano, no parágrafo 4º,
Lá fala, né, sobre a proibição da emenda constitucional durante o período de estado de defesa de sítio e durante a intervenção federal. Passando essa parte, B. É competência privativa da União, estabelecimento e implantação de políticas de educação para segurança no trânsito. Pessoal, isso aqui a gente vai falar sobre... professor Davi Ferraz vai falar sobre competências. E olha, convenhamos, você que é estudante, né, já está aí, já malandro aí com as nossas questões, com as nossas provas. Pessoal, quando a gente fala sobre questão de trânsito, quem é que está ali no sinal, apitando, coordenando? Às vezes são os guardas municipais, os guardas de trânsito, e são servidores estaduais. Então, assim, há uma competência aí concorrente, né? Ela não é privativa da União. Será que é a União que vai legislar sobre isso? Se a União não está sabendo o que está acontecendo ali no município de Caximbinha do Norte, lá no município de Águas Claras, de Águas Formosas, no município de Caratinga, no município de Ipatinga. Pessoal, a União não vai ter toda essa visão. Então, quem está mais próximo ali do município? É o prefeito, é o município também, né? E são também os estados. Então, essa legislação, ela não é privativa, ela é concorrente, tá? A C fala assim: são de iniciativa privativa do Congresso Nacional as leis que fixem ou modifiquem efetivo das Forças Armadas. Cuidado! Forças Armadas é a instituição, é a menina dos olhos do presidente da República. Não faça isso, Congresso Nacional. Não tente fixar nenhum tipo de lei que modifique o quadro, né, de efetivos de Forças Armadas. Porque senão o presidente da República vai ficar muito bravo com você e vai, né, te dar um puxão de orelha. Brincadeiras à parte, mas a lei, a Constituição, ela é clara quando está ali falando, né, que o Congresso Nacional, sendo que não é verdade, é o presidente da República. O presidente da República, gente, é que é responsável pelas Forças Armadas. As Forças Armadas são compostas pelo Exército, Marinha e Aeronáutica. Olha que bonito. Esses aqui, né, são as três menininhas dos olhos do presidente da República. A ele cabe a competência de poder modificar quadro, enfim, qualquer outra situação. Vamos ver a questão D. Olha aqui. Eu estou achando que a nossa questão D é a nossa questão certa. Vamos lá. A D fala assim: ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar. Aí, a gente leu isso no nosso artigo 5º, né, gente? Saudade aí do nosso artigo 5º. Ou crime propriamente militar definido em lei. Essa é a nossa assertiva, letra D. D de dado. Vamos lá, fundamentação. Isso mesmo, professora. Foi o artigo 5º que eu lembrei. Quando você disse, no artigo 5º, inciso 51 não, 61. Vamos lá. Ninguém será preso em flagrante delito, senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo. Então, tudo que estiver falando sobre transgressão militar, tudo que estiver falando sobre militar na ativa ou na inativa, militar que quer se eleger, galera, cuidado, vocês vão entrar na instituição militar. Então, eu peço para que vocês façam um filtro na hora de estudar as questões que vão cair. Então, eu estou trazendo para vocês hoje aqui somente questões que falam sobre vocês, futuros policiais, né, aqui do estado de Minas Gerais. Ou crime propriamente militar definidos em lei. Ah lá, não poderá... não é parágrafo 4º não, gente. Parágrafo 1º. A Constituição não poderá emendada. E o artigo 23 está falando o seguinte: a competência ela é comum
né, concorrente não, perdão, comum da União dos Estados, Distrito Federal e dos municípios, para estabelecer, implementar, né, política de educação para a segurança do trânsito, né, galera? Então, atenção a isso aí. E o artigo 48, que fala lá sobre o Congresso Nacional, sendo que com a sanção do presidente da República não é exigida, não é especificada, né? Então, cabe ao Congresso Nacional com sanção do presidente da República. Então, olha aqui, a menininha dos olhos aqui das Forças Armadas. Então, o Congresso Nacional, que é essa figurinha aqui, que já está quase apagada aqui, ela não pode agir, né, nada que seja relativo às Forças Armadas, desde que não seja com a sanção, com a anuência do nosso querido presidente da República, hoje atual presidenta, né, gente? Então, galera, vamos fazer o seguinte, vamos fazer mais 5 questões no próximo bloco. Vou deixar aqui para vocês umas imagens super legais aqui dos policiais militares. Eu achei muito legal aqui essa frase, falando assim: a polícia militar não existe para estabelecer o paraíso, mas para evitar que o inferno se instale. Poxa, esse cara aí estava inspirado, deve ter tomado no dia uma garrafa de café, mais Coca-Cola, mais Guaraná em pó, e ficou, ó, ligadão. E deixou essa frase aí, né, como motivação aí também da instituição de ingresso tão respeitada, que é a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. E eu coloquei aqui embaixo também, galera, uma mulher. Eu admiro muito mulheres, essas mulheres que se colocam na frente de combate, até mesmo nessas operações, é o GAT, né? Nós temos aí o grupo, né, tático, temos também a Rotan, que é outro grupo tático da Polícia Militar, mas isso aqui eu vou deixar somente como motivação para vocês. E a professora aqui vai dar um break rapidinho, tá, gente? Ó, não sai daí não, deixa eu chegar pertinho de você. Ô, Matheus, vamos acordar aí, Matheus. Ô, Francisco, vocês estão assistindo a gente? Ô, Jonatas, ô, Charles. Deixa eu chamar as meninas, então. A Adriele, a Flaviane. Quero chamar também a Valeriana, que está lá no Rio de Janeiro. O Iosef, também, que está lá. A Paula, tá bom, pessoal? Concurseiro aí, o Guilherme também. E vou lembrar aí da Mariana, está lá na Paraíba também estudando, galera. Então esse pessoal aí que está estudando, vamos somente dar um break, bem rapidinho, 5 minutos, e eu já volto e eu vou colocar uma musiquinha aqui só pra gente ir animando, enquanto vocês se inspiram aí na sua profissão. Até mais, galera, até daqui a pouco. Happiness is you.
what you want. Deu pra voltar, gente? Vamos então voltando. Isso aí. Vamos colocar aqui o microfone, né, galera? Estamos ao vivo e a gente vai continuar aqui a nossa aula, tá? Deu tempo vocês tomarem um cafezinho? Deu tempo aí vocês tomarem uma aguinha? Espero que sim, tá? Vamos aqui voltar a nossa matéria, a nossa aula. Volta logo, gente. Vamos sair aí. É rapidinho mesmo. Não foram 5 minutos, não. Eu acabei adiantando aí, né? E pra gente poder começar logo, porque a aula senão vai ficar longa demais e vocês ainda não vão ter tempo aí pra continuar. Vai acabar. Tem muita gente que vai acordar amanhã, segunda-feira, e eu quero terminar logo e que vocês também tenham ao máximo de aproveitamento aqui nas nossas aulas. Galera, vamos então continuar? Simbora, meu povo. Falando então sobre constitucional e sobre a banca da PM, a gente está vendo, né, gente? Estão cobrando só letras de lei. Galera, não é difícil não. Vocês vão gabaritar direito constitucional. Vai por mim. Voltando, gente. O militar alistável, vamos lá, ele é elegível. Tudo bem, ele é elegível sim. Independentemente do seu tempo de serviço. Ah, gente, pelo amor de Deus, a gente viu agora há pouco que se contar por menos de 10 anos, será afastado. Se contar por mais de 10 anos, será agregado à autoridade superior. E aí, se for eleito, se ele ganhar, ele será automaticamente no ato da diplomação, né, passado para inatividade. Tudo bem? Então não é qualquer tempo. Erradinha essa questão. O militar alistável, ele é elegível. Se contar menos de 10 anos de serviço, deverá afastar-se da atividade, se contar com mais de 10 anos de serviço, será agregado pela autoridade superior e, se eleito, passará automaticamente do ato da diplomação para a inatividade. Olha, eu acabei falando isso para vocês aqui agora. A professora copiou, falou tudo. Não, gente, está tudo aqui na cabecinha mesmo, de tanto falar com vocês, porque, gente, falou sobre militar, então a gente tem que gravar, tá bom? Vamos lá, a C, essa é a nossa questão certa, porque a gente viu lá no artigo 14, parágrafo 8º. O militar do serviço ativo, no exercício do mandato eletivo, e havendo compatibilidade de horários, perceberá a vantagem de seu posto ou graduação sem prejuízo da remuneração? Não, galera, por favor, a gente sabe que o militar, ele só pode ter 2 cargos se esse militar, gente, para ele continuar militar, se ele for militar profissional, assim, da área da saúde, se ele for um militar que exerça, né, profissão, né, na categoria de saúde. Da mesma forma, o militar estadual somente terá que afastar do seu cargo se for investido no mandato de prefeito. Nada disso, né, gente? Ele só pode ser prefeito se ele se afastar, ou então ele, se eleito, depois vai passar para a inatividade. Haja vista a incompatibilidade de horários, né, no exercício de ambos os casos. Estão erradas essas aí, então a nossa letra B, a nossa questão certa. Olha lá, a gente já viu e depois, né, deixarei com vocês aí esse materialzinho. Pessoal, vamos lá para a questão 7. A questão 7 fala assim, professora: de acordo com a Constituição, tá, vamos lá. As pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviço público, responderão pelos danos de seus agentes nessa qualidade que causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável no caso de dolo e não de culpa. Galera, sinto muito dizer, mas está errada essa nossa questão. Se eu não me engano, é artigo 37, parágrafo 6º ou 4º, vou ver daqui a pouquinho, e vocês vão ver o seguinte, gente: quando há dolo ou culpa, há
a administração pública, ela se responsabilizará independentemente de culpa ou independentemente de dolo. A gente chama isso de responsabilidade civil objetiva. Não deve cair isso na sua prova não, tá, gente? Só o conhecimento da letra de lei. Essa responsabilidade civil objetiva, ela não exige perícia, ela não exige qualquer tipo de averiguação da conduta ali do agente. Se houve dolo, que é a intenção de agir, ou se houve a culpa, que é a ação foi concluída, mas não foi da vontade do agente. E aí acabou gerando um resultado ruim. Mas de qualquer forma, aquela empresa pública que ele trabalhava, ela vai responder objetivamente. Quer dizer, a empresa não pode acusar, falar assim, olha, aquele servidor público, aquela pessoa, ela agiu com dolo ou ela agiu com culpa. Independentemente disso, a administração pública, direta ou indireta, que a gente chama de mude para a administração pública direta, que é o município, a União, o Distrito Federal e os estados, e a indireta, galera. Qual é a administração pública indireta? A fase. Fundações, autarquias, sociedades de economia mista e empresas públicas. O professor Davi Ferraz falou isso com vocês. Então, vamos passar para B. O oficial condenado na justiça comum ou militar a pena privativa de liberdade superior a 2 anos, por sentença transitada em julgado, só perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou com ele incompatível por sentença por decisão de tribunal militar, em caráter permanente no tempo de paz ou em tribunal especial no tempo de guerra. Pessoal, essa é a nossa questão certa. Ela é certa porque ela está prevista lá no artigo 144, se não me engano. Depois eu vou ver ali as questões, eu não me recordo qual era o artigo propriamente dito. Mas realmente, se ele contar com mais de 2 anos, tem esse prazozinho aqui. Se cair na sua prova 3 anos, cuidado, vai estar errado. Tem que ser 2 anos, tá? E aí, por que fala assim, em caráter permanente, em tempo de paz? Porque em tempo de paz, pessoal, é o período que não está ocorrendo o estado de sítio e nem o estado de defesa, e nem a intervenção federal. Então, durante esses 3 episódios, o Brasil ele não vai estar em tempo de... na verdade, é assim, não seria uma paz no sentido social interno, mas com certeza não estaria dentro de uma situação comum do dia a dia ali dos militares e também da população. Aí quando a gente fala ou em tribunal especial em tempo de guerra, em tempo de guerra vai haver então um tribunal especial. E o tempo de guerra ele é específico para o estado de sítio. Tanto para o Brasil quando ele declara guerra a outro país, ou também quando ele sofre qualquer tipo de ameaça estrangeira. A gente vai ver a nossa aula de estado de defesa, estado de sítio e defesa das instituições democráticas e segurança pública. Você fala assim, em observância ao princípio da isonomia, ao militar é permitido a sindicalização e a greve. Não, pessoal, também lá no artigo 144, se eu não me engano. Vou até abaixar aqui logo daqui a pouco. Não pode. Nenhum militar, pessoal. Militar, deixa eu passar aqui de costas, porque senão vou cegar aqui. Esse projetor aqui tá complicado. Mas tá salvando a gente aqui, Tá ótimo, tá maravilhoso, ó. Vamos lá, pessoal. Não poderá sindicalizar ou ser grevista. O que acontece? O militar só pode fazer uma coisa. O que é? Associar. Vocês já ouviram falar associações dos policiais militares do estado tal, associação dos policiais civis, enfim, somente é permitida a associação.
a greve e a sindicalização é vedada para os policiais militares, para os militares em geral. A AD fala assim: as polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbe, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária, e a apuração de infrações penais, inclusive as militares. Vamos ver isso aqui, gente. Inclusive as militares? Nananina não. Vamos ver aqui então a nossa questão, qual é a questão certa. A A fala o seguinte, como eu disse a vocês, está lá previsto no artigo 6º, né? Confirmando aqui, parágrafo 7º, depois eu vou deixar com vocês. A letra B, a nossa é correta, não é artigo 144 não, pessoal, me desculpa. É o artigo 142, parágrafo 3º, inciso 6, né? E a C é incorreta, porque o militar realmente é proibido a sindicalização e a greve, sendo permitido somente a associação. E a D também é incorreta, porque fala o seguinte, gente, que os policiais civis, eles são dirigidos por delegados de polícia, de carreira, da forma que está escrito aqui, ó, de carreira, incumbe, ressalvadas, né, gente? Incumbe, inclusive, né, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e apurar, né, as questões militares, as apurações e infrações militares. Está errada. Essa é a competência da Justiça Militar. Tudo bem, galera? Vamos lá, então, dar uma lida no nosso artigo 144, parágrafo 4º. E a gente vai falar sobre segurança pública, mas daqui ainda essa semana, e vocês vão tirar de letra quando quiserem fazer novamente essa nossa revisãozinha. Só clicar aí no YouTube, vocês que estão aí, tô vendo aí um monte de gente já mandando umas respostinhas, né? Depois eu vejo aí, gente, tá? Respondo com vocês com calma, porque como está sendo simultâneo, a gente não pode estar fazendo isso agora. Então eu vou passar aqui as questões e aí, né, logo após, eu vou bater um papo aí com vocês aí bem breve, para a gente poder sanar qualquer tipo de dúvida, no nosso fórum aí no YouTube. A questão 8. Nos termos da Constituição, marque a alternativa correta. A lei estadual poderá criar, mediante proposta do Tribunal de Justiça, a Justiça Militar Estadual, constituída em primeiro grau pelos juízes de direito e pelos conselhos de justiça, e em segundo grau pelo próprio Tribunal de Justiça ou por Tribunal de Justiça Militar nos estados, né? Nos estados e em que o efetivo militar seja superior a 20 mil integrantes. Galera, como eu já estava até mostrando já a opção aqui correta, vamos lá. Vamos falar aqui para vocês. Como a gente não pegou essa parte de competência do Judiciário e Justiça Militar, a previsão está lá no nosso artigo 125, parágrafo 3º, gente. Essa é a nossa questão certa. Professor, eu ainda não estudei isso com você, professor. Gente, olha, essas são questões da PM que eu peço que vocês tomem cuidado, porque como hoje é o nosso aulão, nada mais que eu trazer questões da PM. Imagina eu trazer aqui para o nosso aulão somente o que a gente estudou. A gente vai falar muita coisa aqui de direitos sociais, vamos falar muito, né, também sobre inviolabilidade de domicílio. Enfim, eu preferi tratar hoje com vocês, por mais que a gente ainda não tenha dado essa matéria, essas questões, tá? Então, a previsão constitucional, eu já estou deixando com vocês para que vocês em casa possam olhar a sua Constituição Federal e no dia da nossa matéria, ô delícia, todo mundo vai saber de qual é salteado, tá bom, pessoal? Então, não é difícil, pode estar parecendo difícil em primeira mão, porque realmente vocês não sabem, não têm conhecimento dessa matéria, porque a gente ainda não estudou, mas isso aí não impede da gente estar fazendo essas provas aí da polícia, de oficiais das polícias militares. A B está incorreta, por quê? Compete ao juiz de direito, ao juízo militar, processar e julgar singularmente os crimes militares cometidos contra civis e ações judiciais, né, gente?
cabendo ao Conselho de Justiça sobre presidência do oficial do maior posto. Não é oficial do maior posto, né? A gente sabe que é sobre presidência de quem, gente? Do juiz de direito. Tá aqui, ó. Juiz de direito. O juiz de direito. Tudo bem, galera? A letra C está incorreta, porque, da mesma forma, os conselhos de justiça julgam crimes comuns e militares, cabendo ao juiz de direito do juízo militar processar e julgar singularmente as ações judiciais contra atos disciplinares. A C está incorreta, né? Porque, como eu disse a vocês, da mesma forma, é o juízo de direito, né, que processa e julga singularmente crimes contra civis, né, gente? Contra civis e ações judiciais contra atos disciplinares. A D é incorreta também porque compete aos juízes. As ações judiciais contra atos disciplinares são julgados pelos Conselhos de Justiça, sob presidência do juiz de direito do juízo militar. Não é, pessoal, ela é incorreta porque compete ao juiz de direito do juiz militar processar e julgar singularmente os crimes militares cometidos contra civis e contra atos disciplinares, tá? Ali dentro da corporação. Então, gente, parece um pouco difícil essa questão, eu tive até que passar um pouco rápido, me perdoe, mas a gente vai ver na parte de competência da justiça militar sobre essas questões aqui, sobre a instauração da justiça militar, sobre o tribunal militar, porque ele só poderá existir, né, se os estados efetivos seja superior a 20 integrantes, tá? A gente vai ver, né, lá, né, nas nossas aulas de competência sobre a questão dos efetivos, quantos são necessários para que se instaure, né, uma justiça militar. Passando então essa parte, vou apagar aqui, vamos continuar. Gente, bateu uma sede aqui, vou só tomar uma água aqui rapidinho, dá uma lida aí na questão. Vamos lá. Fala o seguinte: analise assertiva abaixo. São funções institucionais do Ministério Público. Mais uma vez, vamos ver no Ministério Público. Requisitar diligências investigatórias e instauração de inquérito policial, indicando os fundamentos de suas manifestações processuais, certo? Defender judicialmente os direitos e interesses de populações indígenas, também. Promover um inquérito, né, gente? Um inquérito civil e ação civil pública para proteção do patrimônio público, social e do meio ambiente. O inquérito civil, às vezes a gente acha que somente é presidido ali pelo delegado de polícia, mas em se tratando de patrimônio público, né, em proteção ao patrimônio público e social, meio ambiente, interesses difusos e coletivos, difuso e coletivo, entramos aí na seara, né, da proteção dos direitos da coletividade, né, difuso e coletivo. Basicamente estão, né, no mesmo barco. A diferenciação não cabe a nós aqui agora, né, para não confundir a cabeça de vocês, explicar. Mas o Ministério Público, tudo que envolve a coletividade, a sociedade como um todo, algo que seja ali prejudicial, o Ministério Público ele deve atuar incessantemente, é função institucional do MP. E a gente sabe que também, gente, exercer o controle externo da atividade policial na forma da lei complementar mencionada no artigo anterior. Pessoal, quando fala, olha que sacana aqui essa questão, artigo anterior. Se você olha assim, mas que artigo anterior? A única coisa que eu sei aqui é questão anterior. Quando a gente entra aqui, gente, na parte das funções do Ministério Público, a gente vai lá no artigo 129, né, que fala sobre as funções essenciais do Ministério Público.
A gente sabe que no artigo 128, se não me engano, inciso 5, está falando lá sobre essa lei. Então, você tem que saber que o 129 fala sobre as funções essenciais do Ministério Público. E estamos lá, as funções institucionais do MP, promover privativamente a ação penal pública na forma da lei, né? É o promotor de justiça, né, que promoverá. Vamos lá, o promotor de justiça, o Ministério Público, ele age ali como munus público, como protetor da lei, né, chamado também de parquet, é uma palavra em francês, e que, caso venha cair na sua prova, parquet, a palavra em latim, também quer dizer Ministério Público. Parquet, porque vem de palanque, né? E havia julgamento, né? Havia uma certa manifestação em cima desse monumento. Então, se vê a palavra parquet, MP, que é Ministério Público, ele exerce ali a sua atividade de proteção, ele é o custos legis, né, gente? Então, custos legis, que é o fiscalizador da lei. O munus público, eu estou confundindo em relação à advocacia. Então, vamos voltar aí, ele é custos legis. Zelar pelo efetivo, né? Efetivo respeito dos poderes públicos, dos serviços de relevância pública, enfim. Galera, não vou ler com vocês, não é por preguiça, mas é porque eu sei que muitos amanhã, segunda-feira, vão trabalhar. E a gente começou aí o nosso aulão aí, foram que horas aí, galera? Foram mais ou menos umas 7 horas, né? 7h30, acho que foi 7h30, 7 horas. Então aí, eu creio que o pessoal ainda tem muita coisa para resolver dentro de casa. Isso aqui vai ficar para você. Então, acabou o nosso vídeo. Vocês podem debater e também podem rever o vídeo, tá? Porque ele vai acabar sendo ali computado. Vamos lá para a questão 10. Já é a nossa última questão, será? Gente, nossa última questão. Não queria que fosse não. Mas aí eu vou explicar mais daqui a pouquinho sobre algumas coisinhas. Vamos lá, gente. Sobre os direitos e deveres individuais e coletivos. Gente, que delícia. Artigo 5º, o artigo que mais cai em prova de concurso público aí, concurseiro, guerreiro monster. Pessoal, por mais que vocês não estejam ingressando, muitos aí que estudam para outros concursos, não estejam ingressando especificamente somente em instituições militares, vocês têm que estudar em artigo 5º, desde o inciso 1º, desde o caput, em que fala sobre o VILPs, né? Todos são iguais perante a lei, né? E falando, né? Sendo inviolável a vida, igualdade, liberdade, propriedade e segurança. Isso aí vocês têm que ter em mente, tá? E tem que lembrar dos seus incisos, quando a gente fala lá também sobre os direitos, né, de cada um e também da coletividade. Então, muita atenção. Creio que pelo menos uma questão do artigo 5º deve cair, gente. E eu acho que o restante o pessoal vai pegar pesado aí em segurança pública. Então, por isso que eu vou estudar com vocês aí nessa semana aí que se segue. Defesa do Estado, defesa das instituições democráticas, Estado de defesa, Estado de sítio, segurança pública, Forças Armadas. Tranquilidade, tá, gente? Não vamos passar batido nisso, não. Vamos falar também de competência e sobre poderes também. Ministério Público, função essencial à justiça. Ei, professora, vamos lá. Quero saber sobre os deveres individuais e coletivos. Fala assim: todos podem reunir-se pacificamente, com armas. Eita! Ou contraditório. Se é pacífico, lógico que não vai ser com armas, né? Se vai ser pacífico, você tem que ir lá, quietinho, sem nenhum tipo de barulho, sem baderna, sem levar nenhum tipo de arma, seja ela branca, que é a faca, o vidro, né? Uma garrafa de vidro quebrada, um estilete, um canivete, um alicate, tesoura, seja o que for. Tem que ser sem arma, gente. Então vamos, olha, quando fala essas baboseiras aqui, ó, pula disso aqui, pelo amor de Deus. Vamos lá. A criação, gente, eu tenho certeza, olha, tem um pessoal que está me assistindo aí, deve estar
deve estar falando assim, né? Essa Nayama tá doida, né? Já tá mandando a gente nem... Tá falando pra gente poder pular a questão e nem ler ela toda. Fica a seu critério. Se você quer ser muito metódico em querer ler toda a questão, fica a seu critério. Vai um conselho aqui da sua professora. Se no começo da questão já está falando algo bizarro, né, algo que não tem lógica, que é esse caso aqui, passa para a questão seguinte e leia com cuidado também a questão seguinte, né? Vamos lá. A criação de associações na forma da lei e de cooperativa, elas dependem de autorização. Não, ainda não. A gente viu isso muito. Não precisa, sendo obrigatória a intervenção estatal em seu funcionamento. Gente, a associação é uma liberdade que cada cidadão tem, inclusive os militares têm direito à associação. Eles só não têm direito, é proibido a greve e a sindicalização. Tudo bem? Mas a associação, direito de reunir-se, de se reunir, de se cooperar, criar cooperativa, associação, isso é livre. Não precisa ir lá, ô Estado, eu posso criar uma associação? Não, o Estado só vai estar ali para poder ter o registro, o CNPJ, né, que é a associação cooperativa, são pessoas jurídicas. Então, a gente tem que ter um registro ali em algum órgão. Mas aí não precisa, não, nem interferência estatal. Cadê a autonomia aí? Cadê a democracia? A liberdade, né, também ali de associação. Vamos lá, C. A lei assegurará aos autores de invento. A lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como a proteção às criações industriais e à propriedade das suas marcas e aos nomes de empresas e outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Galera, essa questão aqui tá bonita demais, gente. Essa questão a gente viu lá no nosso inciso, vamos lá, 28. Artigo 5º. A gente fez até uma comparação que aos autores, né, de obras, a gente fez até uma comparação. A eles é dado em vida, né, gente? Durante o tempo que você está ali com a sua música, com o seu violão, você é um cantor, é um músico, você está ali cantarolando. Vou fazer aqui desenho, gente, não aguento ficar sem desenhar. É uma sina que me acompanha. Galera, esse direito vai acompanhar o autor até o final de sua vida. Não vai ser temporário, é permanente. Tudo bem, gente? Quando falo, sei lá, no inciso, né, falando que há esse tipo de direito, as pessoas é dado, né, aos autores de obras literárias, artísticas, culturais, seja qual for, é permanente. Quando morrer, o que acontece? Esse direito morreu. Olha aqui, morreu. Vai ser transferido para os seus herdeiros. Aí quando for ter se transferido para os herdeiros, aí sim vai ter um tempo, né? Um tempo de usufruto daquele dinheirinho ali que a família vai estar arrecadando pelo uso daquele poema, pelo uso daquele livro, pelo uso de uma música, de um filme, de uma novela, seja o que for. Agora, invento industrial é outro caso, são outros 500. Invento industrial, gente, é um quesito em que o Estado brasileiro ele tem muito interesse. Se eu sou uma inventora, né, criei ali uma fórmula renovadora para poder fazer com que a água fique potável. Criei um invento lá no meu laboratório. E nesse invento acabou saindo uma fórmula, né? E essa fórmula deu a mim, né, uma condição, né, quase que única no meu país. Eu fui criadora, né, de um método em que deixa a água mega potável, super potável, né, sem adição de muito
de resíduos, muitas substâncias químicas. E aqui acontece comigo, que sou uma inventora. Nesse caso, como eu está se tratando de um invento industrial, o meu privilégio, gente, vai ser o quê? Temporário. Por que vai ser temporário, Nayama? Porque há um interesse coletivo em volta, há um interesse social muito grande, gente, para que esse invento saia do meu domínio e venha cair em domínio público, onde outras empresas poderão utilizar dessa minha fórmula, né, para eu poder, né, para poder trazer um benefício para a população. Por isso que fala que a estes são dados, é dado toda a proteção, marcas, nomes, empresas, siglas, tudo bem, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Mas sempre será privilégio temporário. Tudo bem? Vamos lá, a questão D, falar o que ela está errada. E eu gosto muito dessa questão D, porque ela é uma pegadinha do nosso artigo 5º. Fala assim: a pequena propriedade rural. Vocês lembram daqueles desenhos que eu fazia para vocês, né? Das propriedades rurais? A pequena propriedade rural, assim definida em lei, mesmo trabalhada pela família, pode ser objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento. Se você é um concurseiro desatento, aqui eu vou dar um puxão de orelha aí em você, tá? Eu não vou fazer que nem um Davi, não, que pega aqui uma marreta, não sei o que ele pega, e fala, vou jogar em você, chega... Não. Gente, por favor, se eu encontrar com algum de vocês na rua, eu dou um puxão de orelha. Vocês estão morrendo de saber que se a propriedade, se é pequena, propriedade rural, trabalhada pela família, e se ela, né, se o trabalhador, se o pai, o patriarca da família fez um financiamento para comprar um trator para poder gerenciar as atividades, aumentar a produtividade e poder ali, né, agaranhar recursos para ali a pequena propriedade rural, que serve, além do sustento da família, também serve, né, para vender e também para sua subsistência, porque vai agaranhar o quê? Recursos financeiros. Nesse caso, o trator foi comprado para o exercício da atividade rural. Patriarca ali da família, ele não pagou. O que acontece com ele? Ele só tem como bem a propriedade rural. E aí o que acontece? Vai ser penhorada? Não, galera. A gente está morrendo de saber que não penhora. A propriedade rural não é penhorada. Quando, gente, o objeto dessa penhora for para pagamento decorrente de sua atividade. Aqui está falando que será o quê? Penhorada. Aqui tinha que falar não será objeto de penhora. Aí sim, ia estar certinho com o nosso artigo 5º, gente. Inciso 28 não, inciso 18, né? Letra fria da nossa Constituição. Será que acabamos? Vamos ver aqui se tem mais questão, professora. Vamos ver. Acho que essa é a última mesmo. Vamos lá, vamos nos despedindo. Não vou chorar não. Mas aqui, foi muito bom, gente, ter dado aula ao vivo para vocês. Que experiência maravilhosa aí. Olha aqui. Chegamos no final da nossa aula, gente. Aprenda essa lição aí. Deus ajuda quem senta e estuda, né, gente? Vocês acharam aí que era quem ajuda, como é que fala? Deus ajuda a quem cedo madruga. Nosso memorável, né, e saudoso Seu Madruga, com as suas filosofias, né? Volta e meia cai aí no nosso WhatsApp, cai aí no nosso Facebook e traz suas frases assim, super filosofais, intelectuais, que tocam o profundo da nossa alma. Galera, pois esse é o desejo que eu deixo para vocês, que vocês realmente estudem, tenham, né, toda essa motivação aí com essa instituição
tão maravilhosa, né, que é a Polícia Militar. Peço para vocês tomarem cuidado, gente. E tá doendo um pouquinho aqui o microfone, por isso que eu tô toda hora mexendo. Tomem cuidado na parte do artigo 5º, em que fala sobre a inviolabilidade de domicílio. A gente não tratou aqui, mas eu quero falar com vocês aqui. Vou até chegar pertinho de vocês. Pronto. A gente sabe que o domicílio é, primeiro, a casa é asilo inviolável. Aqui, a nossa casinha, então, amada, ela é o quê? Asilo. Asilo não é asilo de pessoa idosa não, tá, gente? Por favor, olha a mancada. É asilo inviolável, quer dizer, um recinto inviolável. Ninguém nela podendo entrar. Então, quer dizer, há um manto de proteção, de inviolabilidade dessa casa. Ninguém nela podendo entrar. Então, ela está toda fechada. Só vai ter uma abertura, só vai ter abertura aqui em 4 hipóteses. Quais serão essas hipóteses? Primeiro, consentimento do morador. Pronto, teve o consentimento, ótimo, pode entrar, seja qualquer hora. Outra coisa, gente, flagrante delito. O flagrante delito, a autoridade policial, ela normalmente, né, não será a polícia civil, militar, porque a polícia militar, ela tem característica como uma polícia de atividade ostensiva para proteção ali da ordem social e da paz pública, e da ordem social e da paz pública, e provavelmente quem fará isso será a polícia civil, né, o flagrante delito, porque já está consumado ali o crime. E vamos lá, com o consentimento do morador, flagrante delito, pode entrar a qualquer momento. Terceiro, vamos lá no caso de desastre. No caso de desastre. E o outro no caso de perigo. Tudo bem, pessoal? Olha, gente, quando vocês lembram sobre inviolabilidade de domicílio, vocês devem ter em mente essas 4 hipóteses, em que somente posso entrar independentemente de autorização e tal, se tiver o meu consentimento. É minha casa? Pode entrar, meu amigo. Chega pra cá que a casa é nossa. Tudo bem. Outra situação, flagrante delito. Né? O policial vai chegar, vai abordar, porque a qualquer instante está acontecendo ali, né, um crime. Então, não precisa de alvará, um mandado né, nem nada. Não precisa, já tem o alvará de busca e apreensão. E outra coisa, além do perigo, eu vou falar da outra coisa. Desastre, está acontecendo algum desastre ali, ou um perigo iminente, né, de estar ocorrendo, perigo iminente não, prestação de socorro, eita, prestar socorro, alguém está ali gritando, está sendo alvo de alguma agressão, você pode entrar. Está acontecendo, está passando mal, ó, está quase que dando uma parada cardíaca, você pode entrar não é você só policial, futuro policial militar, qualquer pessoa, tá? E aí, gente, entramos aqui na outra situação. No desastre, entra aí pessoas que deixam botijão de gás ligado, pessoal que deixa ferro, aí pega incêndio, acontece um incêndio, enfim. E a outra hipótese, pessoal, no caso de mandado judicial. Mandado judicial. E esse mandado judicial, pessoal, somente durante o dia. Se o oficial de justiça, se a autoridade judiciária, a polícia judiciária, qualquer outro tipo de autoridade, adentrar no seu recinto, olha, eu vim fazer aqui uma busca e apreensão do seu carro, mas aí já são o quê? 8 horas da noite. Você vai com toda a sua classe, né, que você conhece direito constitucional, estudou aqui com a professora, estudou também com o professor Davi, você vai falar assim, olha, eu tenho direito constitucional da inviolabilidade da minha casa. Então você só pode entrar durante o dia. E com o mandado judicial,
tá bom? Um oficial de justiça ou qualquer outra pessoa. Então, é considerado dia 6 horas da manhã até as 6 horas do mesmo dia. Essa é considerada a hora. Não sei se modificou, né? Em alguns, depende muito do regimento, né, estadual, ali de cada tribunal também, né, de cada jurisprudência. E aí, somente durante o dia com mandado judicial é que eu posso entrar ali no recinto daquela pessoa, se eu for uma autoridade. Tudo bem, galera? Quero falar para vocês em relação às Forças Armadas. Em relação às Forças Armadas, galera, eu queria falar para vocês o seguinte. Em relação às Forças Armadas, que é o Exército, a Marinha e a Aeronáutica, a gente vai abordar. E sobre relação de segurança pública, nós temos Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, Polícia Ferroviária Federal. E todos eles, pessoal, têm a sua função. E a gente tem que saber que o policial militar, ele tem a função básica de exercer atividade ostensiva. O que é atividade ostensiva? É a atividade de proteção, de busca, quer dizer, quem estará ali à frente, né, dos acontecimentos da sociedade. Aconteceu alguma briga, aconteceu algum acidente, aconteceu qualquer coisa, gente, vocês acionem o todo mundo sabe, 190, né? Que aí a polícia militar, ela apartará, tentará de todas as maneiras, né, trazer um consenso, uma paz ali naquele momento. Por isso que ela veio para estabelecer, para tentar equilibrar a ordem pública e a paz social. Pessoal, vamos ficando por aqui com o nosso filósofo aqui, seu Madruga, né? Deus ajuda quem senta e estuda. E eu espero vocês aí no nosso fórum, né? Daqui a pouquinho a gente vai conversar, eu vou entrar. E eu peço a vocês, então, dou um beijo aí no coração de vocês, um abraço para todo mundo, tá? Um abraço aí pro Rafael Lacerda, que está me assistindo lá do Rio de Janeiro. Um beijo aí para você. E, pessoal, muita força. E eu queria só passar aqui para vocês o quê? Um vídeo. Eu já estava até esquecendo, gente, desse vídeo aqui. Vocês vão ver esse vídeo. Eu vou deixar aqui disponibilizado, tá? É um vídeo muito legal, é um vídeo motivacional. E aguardo vocês então no nosso fórum de discussão e também no meu e-mail ou no Facebook. Eu já vou colocar o vídeo aqui para vocês, galera. Só um minutinho. Vamos lá, pessoal. Já tô ouvindo, já tô indo. Ao vivo é assim mesmo. Que nem o Faustão fala, né? Quem sabe faz ao vivo. Vambora. Esse computador aqui não tá tão legal não, pessoal. Só um minutinho, gente. Vamos lá. Esse vídeo motivacional aqui é para vocês. Não importa o quanto a vida lhe mostre o contrário. Não importa qual seja o seu desafio. Todos nós temos escolhas. Vencer ou perder o jogo é simplesmente uma questão de escolha. Qual será a sua escolha? Todos querem maiores e melhores resultados. Todos querem uma vida mais significativa. Todos querem ser mais e mais felizes. O que a maioria das pessoas não entendem é que vencedores são poucos. Por quê? Porque simplesmente a vida é dura, muito dura. Não importa qual seja a sua cor, raça, condição financeira ou diplomas obtidos, uma coisa é certa: você enfrentará muitas dificuldades em sua vida. Diante das dificuldades, vencedores focam na solução e colecionam prestígio, fama, sucesso e amor. Perdedores focam no problema e colecionam justificativas, angústia, dor e ressentimento.
Muitas pessoas já passaram por esses problemas, ou até piores, e conseguiram se superar. Toda história de sucesso tem por trás uma história de superação, e isso é inegável. O que realmente importa é o que você irá fazer daqui para frente. E a opção é sua, inteiramente sua. Fato. Vencedores encontram respostas para todos os problemas. Perdedores encontram problemas para todas as respostas. Se você conseguir superar este grande desafio da vida, que é o de acreditar em você mesmo, em seu futuro, e que você pode transformar seus mais profundos sonhos em realidade, lembre-se, vencedores são pessoas especiais. Tudo o que você precisa para estar no lugar mais alto são 3 coisas: acreditar que você pode, adquirir o conhecimento necessário e prática, muita prática. Não se iluda com dinheiro. Dinheiro só serve para uma única coisa: facilitar a vida. Poucos entendem que dinheiro potencializa quem você realmente é. Se você é mesquinho, mais mesquinho você fica. Se você é inseguro, mais inseguro você fica. Se você é caridoso, mais caridoso você fica. Assim, simplifique sua vida. Você acordará todos os dias e não importa o que você faça, tudo o que você desejará. No fundo, são 4 coisas: mais saúde e vitalidade, uma família feliz, fazer o que gosta em seu trabalho e conquistar sua independência financeira. Vencedores acreditam que precisam fazer algo e perdedores acreditam que algo precisa ser feito para eles. Não superestime o que você pode fazer em 6 meses, mas não subestime o que você pode fazer em 6 anos. Construa sua história, porque vencedores constroem histórias e perdedores contam histórias. Qual será a sua história? Entenda que é nos momentos de decisão que o nosso destino é traçado. Por isso, decida viver hoje por profundos valores: honra, justiça, lealdade, contribuição. Decida hoje construir a sua história. Decida hoje construir o seu futuro. E lembre-se, viva intensamente. E aí, pessoal, então vou deixar aí, um beijo para vocês. Foi muito bom hoje ter ficado aqui, ter dado essa aula aqui para vocês, e espero que vocês continuem estudando. A prova será em breve, será aí no dia 12 de dezembro, então aguardo vocês, tá? Com toda a dedicação, com todo o empenho, e vocês são guerreiros, tá, pessoal? Força total, força, foco e fé sempre. Valeu, Monster Guerreiro, até mais!